Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana Fernanda e hoje nós estaremos trazendo, continuação do Almoçando com a Palavra, livro de Atos, capítulo 6, capítulo 7. Nesse capítulo, a gente vai ver a defesa de Estevão. Ele é um capítulo longo e eu vou resumir. Eu convido vocês a ler esse capítulo inteiro, porque eu vou resumir, porque ele é um capítulo longo. Bom, vamos lá. Dando continuidade. Só que antes a gente sempre faz uma oração, né? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, este é um dia do qual nós regozijamos por estarmos vivos, por termos acordado bem, com saúde e em paz, por fazer parte, Senhor, dos teus sonhos, por saber que tu existes e que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nunca nos abandonou. E neste momento, Senhor, te peço perdão pelas minhas falhas. Eu coloco, Senhor, diante de ti as minhas angústias, os meus anseios, Pai querido. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um inscrito, de cada pessoa que assistir esse vídeo. E que ele possa chegar, Senhor, em lugares que eu não possa ir. E eu faço, Senhor, a minha oração. Eu já agradeço e concluo em nome de Jesus. Eu deixo esses pedidos em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai querido. Amém. Sim, meus amados, bora lá. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória. Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse: Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. E depois disto saíram daí e me serviram neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque e Abraão, e circuncidou ao 8º dia de Isaque. Procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-os de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, e de toda a casa real sobreveio, porém, fome em todo o Egito e Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amon. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai.
quando foi exposto à filha de Faraó, e recolheu e criou com seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Moisés. Tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito, a este Moisés, a quem negaram-se conhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a existência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava o monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer antes, o repeliram no seu coração, voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício a ídolo com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e o entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. A casa de Israel, porventura, me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refá, figuras que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, aqui Estevão, ele relata a história todinha, da promessa de Deus a Abraão e a sua descendência, e Isaac, Jacó, depois José, depois veio Moisés, e nós somos descendência de Abraão. Nós também fazemos parte, dessa terra prometida. Abraão, ele ainda era Abrão quando Deus prometeu, e já era idoso, E Deus prometeu a ele: vai, tem uma terra prometida que mana leite e mel, pega tudo que é teu, deixa a tua parentela. E ele foi, sem nem sequer perguntar se daria certo, o que faria, o que aconteceria. Lá, ele não teve filhos, Aí não souberam esperar a promessa de Deus, se adiantaram e nasceu Ismael, Mas a promessa de Deus era Isaque, não Ismael. E pagaram o preço, Porque quando a gente desobedece a Deus, a gente paga preço. Porque Deus não é responsável pelas nossas escolhas, não. Ele não é responsável pelo seu pecado, Pelo meu pecado, pelo seu. Pecado é escolha, minha gente. Então, se eu escolho beber, se eu escolho adulterar, se eu escolho pegar no alheio, se eu escolho fofocar,
O que quer que eu escolha que não esteja dentro desse livro, que não seja lícito da vontade do Senhor, eu estou pecando, eu escolhi, então eu vou pagar por isso. Quem não conhece a história de Abraão, né, de José, de Moisés, de Jacó, né? Então, tudo está no livro de Gênesis, né? Então, depois de tudo isso, teve a morte de Estevão, né? Quando ele terminou de falar tudo isso, aí resolveram o quê? Matar Estevão. Então, nesse capítulo 7, a gente vai ver sobre a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ficou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que veio os céus abertos e o Filho do Homem em pé e à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Eu não sei se vocês conseguem sentir, mas eu sinto. Arrepia. Não é uma emoção qualquer quando a gente está falando a palavra, que a gente sente a presença de Deus. Não é emoção qualquer. Emoção por emoção da gente mesmo. É diferente. Então, louvado seja Deus. Se você puder também, meu amado, minha amada, dar um glória a Deus, dê um glória a Deus nesse momento, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem é Saulo? Paulo. Aquele que perseguia a igreja, perseguia Jesus e que se tornou um grande apóstolo do Senhor. Então, Paulo era amigo de Estevão e Paulo viu Estevão ser apedrejado porque estava declarando seu amor por Jesus, estava testemunhando Jesus e ele foi apedrejado e Paulo não impediu, né? Que amigo, hein? Mas estava ainda possesso, né, pelas forças demoníacas que perseguia a igreja. Ele não era livre, ele não era liberto, né? Então, ajoelhando-se, apedrejaram Estevão. E Estevão invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Será, meu amado, minha amada, que nós podemos dizer isso? Senhor, recebe o meu espírito. Porque isso é importante, ninguém para pensar, né? Porque se a gente soubesse de onde a gente veio, o que viemos fazer, que eu quero falar isso em outro vídeo, e para onde iremos, a gente seria diferente, o mundo, nós seríamos diferente, porque a gente não reconhece, né, a grandeza da santidade de Deus, o que Ele preparou para nós, o nosso chamado, o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas Estevão reconheceu, ele tinha certeza que ele iria para os céus e que Jesus recebia o seu Espírito. Será que nós podemos dizer isso? Se Jesus nos chamasse agora nesse momento, será que nós temos a certeza para onde nós vamos? Será? Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu e Saulo consentia sua morte. Eita glória! É forte, né? É forte. Estevão, homem de Deus, ainda orou para que Deus não tomasse, né, aquelas pessoas como pecado, como pecadores, né? Que os perdoassem, porque isso é estar com Deus, isso é ter Deus, né? Ainda pedir libertação para o seu assassino, né? Para os seus acusadores. E Paulo consentiu. Ele era Saulo e ele consentiu a morte de Estevão.
Mas no capítulo 8 em diante, a gente vai ver, né? Muita coisa boa ainda, muita coisa boa. Vamos ver Paulo sendo liberto a caminho de Damasco. Vamos ver muita coisa boa. Esse livro de Atos, eu convido vocês a lerem, a estudarem, porque é um livro muito bom, muito importante. Eu pensei que não ia dar tempo para continuar lendo, mas assim, vocês leem, né, o capítulo 7 inteiro, porque é muito lindo mesmo. Estevão, ele faz um resumo, né, da descendência de Abraão até para comprovar, né, testemunhar que aquele povo, né, eles, que Deus estava assim com eles, que Deus queria que eles fossem libertos. Ele testemunha a libertação daquele povo, né? Viveram 400 anos escravos dos egípcios e Deus os libertou, né? Através da vida de Moisés. E ele fala tudo, ele fala de Davi nesse capítulo, Salomão, enfim, é muito lindo. Leiam o capítulo 7 inteiro. Eu vou continuar, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Então, eu resumi. Então, meus amados e minhas amadas, que sejamos como Estevão, né? Que não venhamos negar Jesus. Que não venhamos negar. Que possamos nos santificar a cada dia, buscar esse Deus, fazer a sua vontade, renunciar ao pecado, a ponto de quando chegar a nossa hora, quando a nossa senha for chamada, nós podemos dizer: Senhor, recebe o meu espírito. Eu combati o bom combate, né? Eu fiz a tua obra com esmero e eu descanso em ti. Será que nós podemos fazer isso no momento hoje? Então, meu amado, minha amada, eu convido você hoje a fazer uma reflexão, porque eu também vou fazer. Eu desci as águas, tô recente, né? Tô recém-batizada, apesar de anos na igreja. Tô recém-batizada. Durante anos, eu neguei Jesus, né? Ao batismo, por conta que vivia no pecado. Presa a um pecado, né? Do qual eu coloquei em primeiro lugar na minha vida, que foi viver com uma pessoa que não era casada. Eu não era casada no papel e eu não podia descer as águas. E quando eu me cansei e que eu disse: chega, porque agora é Jesus na minha vida. Foi muito doloroso todo o processo, né, para chegar até aqui, a fase de descanso. Mesmo assim, o inimigo, ele no dia último, no dia do meu batismo, na última hora, se levantou com grande fúria para que eu não recebesse, né, a minha herança, para que eu não descesse as águas, para que eu não recebesse as bênçãos. Mas eu venci o inferno, eu desci as águas, eu sou batizada pelo sangue de Jesus, eu disse sim a Ele. Eu e minha filha, nós nos batizamos no mesmo dia, tem vídeos aí, e foi lindo, foi tremendo. E eu decidi viver uma nova história, apagar o passado. Eu só quero de bom desse passado a minha filha, que é bênção, ungida no meu ventre, assim como eu fui no ventre da minha mãe, mas o resto eu não quero mais. Só o que for de Deus na minha vida eu quero, porque hoje eu tenho paz, hoje eu reconheço que eu não sou órfã, que Deus cuida de mim, que Ele se preocupa comigo, que Ele me ama. Hoje eu tenho certeza, né? Porque antes eu não via isso. Antes eu acreditava no homem. Hoje eu acredito no meu Pai, que me deu a vida. E nada Ele vai me deixar faltar. Que mesmo que eu venha passar pelo vale, mesmo que eu fique doente, mesmo que eu perca alguma coisa, né? Porque a gente vive em tribulação, né? A gente tá nesse mundo, como Jesus falou, vai ter aflição sim, mas a gente tem que ter bom ânimo. Então mesmo que eu chore, mesmo que eu me angustie,
mas Deus está comigo. Ele enxuga minhas lágrimas, Ele me põe no colo e Ele me fortalece. E Ele faz isso na tua vida também. Só que a gente tem que renunciar, a gente tem que fincar a nossa estaca, né? A gente não pode ficar em cima da corda bamba, né? Fazendo a vontade do mundo e a vontade de Deus. Então, o batismo é um passo sério, né? Eu tinha convicção disso e foi muita luta para me chegar até ele. Mas eu cheguei em nome de Cristo e eu quero honrar. Então, que nós possamos combater o bom combate, que nós possamos resistir às tentações, que não é fácil. Para resistir tem que orar, tem que jejuar para se fortalecer, tem que fazer renúncias, fechar os ouvidos, a boca, porque o mundo não tá fácil. Jaz no maligno, mas nós não podemos nos corromper e nem ser influenciado. Pelo contrário, a gente tem que influenciar esse mundo a viver nos propósitos de Deus. Então fica na paz, que o Senhor abençoe grandemente a sua tarde, o seu almoço. E é isso, né, meu amor? Dê um tchau para todo mundo.